Pastor Jamierson, o senhor vai responder de que lado a questão do tema de hoje? Eu gostei, Heber, da sua introdução, né? Ela fez justiça, claro que uma introdução então está ficado, né? Mas você fez justiça às duas escolas soteriológicas, né? Tanto a arminiana quanto a calvinista. Então a minha resposta, bem simplificada, a pergunta do programa é que o arrependimento é sim uma faculdade humana, é uma resposta humana. O homem é que se arrepende? Isso. Porque quer? Não, aí tem todos um desdobramento, né, que nós entendemos como sendo uma ação de Deus, né? Isso repousa naquilo que chamamos na teologia arminiana de graça preveniente, né? Que capacita o homem a essa reação, a responder ao Evangelho, uma vez iluminados, né? E habilitados para responder ao Evangelho. E todos os homens são iluminados dessa forma? Sim, todos os homens. Essa é uma graça que irrestrita, né? Ostensiva e ainda é a mesma graça, né? Não é uma outra graça, é a mesma graça de Deus, mas estou falando aqui do processo, né? O desdobramento dela na humanidade. Então, ela é distribuída indistintamente, ou seja, nós temos a esperança e cremos que qualquer homem pode sim arrepender-se, né? Ok. Muito obrigado, pastor. Muito bem. Do outro lado, o pastor Marcos Granconato, que vai, obviamente, se alinhar à teologia calvinista. Pastor Marcos, como é que o senhor responde à pergunta tema de hoje? Eu respondo dizendo que realmente o arrependimento, não há dúvida, o arrependimento é algo próprio, é algo do ser humano. É o ser humano que se arrepende. Deus não se arrepende, ainda que haja uma linguagem, no Velho Testamento, uma linguagem antropopática, né? Quando fala que Deus se arrependeu, uma linguagem analógica, tentando nos transmitir alguma coisa acerca do que aconteceu em Deus, usando termos humanos, termos da experiência emocional humana, é o homem que se arrepende. Mas a fonte primária disso, o causador do arrependimento, é Deus. Porque o homem, segundo a concepção reformada, o homem ele não tem em si elementos para poder se arrepender, dada a teologia da corrupção total. A Bíblia ensina que depois da queda, todas as faculdades do ser humano foram afetadas. É claro que ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, é claro que ele tem intelecto, emoção, vontade, uma personalidade, é claro que tudo isso existe, mas todas essas coisas foram maculadas profundamente pelo pecado. E no arrependimento estão envolvidas questões intelectuais, ele tem que saber distinguir as coisas, num certo grau de profundidade espiritual para se arrepender. Não estamos falando do arrependimento de um negócio, do arrependimento de uma compra. Estamos falando de arrependimento em questões espirituais, de pecado. Então ele tem que ter uma compreensão do que é pecado. E essa compreensão não é meramente intelectual, não basta ele ler isso num livro. É necessário que haja uma atuação no intelecto do homem para que ele compreenda, é necessário que a sua mente seja aberta para que ele compreenda isso. É necessário uma atuação nas emoções, as emoções do homem também foram corrompidas pelo pecado. Ele se alegra com a injustiça e se entristece com a verdade. Ele chama o mal de bem e o bem de mal, mais uma questão no campo do intelecto. Ele não quer seguir a Deus. A Bíblia diz que não há quem entenda e não há quem queira seguir a Deus. A sua vontade está corrompida também. Então, o homem, tendo essas condições da sua personalidade tão afetadas negativamente pelo pecado, ele precisa de uma atuação sobrenatural de Deus para poder compreender, para poder ver e para poder então
se arrepender e se voltar para Deus. A diferença, observando enquanto o pastor Jamierson falava, é que na teologia arminiana, Deus concede isso a todo mundo. Todas as pessoas da terra recebem uma graça capacitadora, que é chamada, como ele mesmo mencionou, de graça preveniente. Essa graça é uma graça preventiva, isso significa preveniente, ela previne o homem contra a sua incapacidade. Jacobos Armínios, aliás, daí que vem arminianismo. Tem gente que pensa que é a igreja da Armênia. Tem gente que vê lá na Tiradentes a igreja armênia e fala assim, aqui a igreja dos arminianos aqui. Não tem nada a ver Armênia com Armínio. Né? Aliás, Armínio era da Holanda, não era da Armênia. Né? E eu já vi essa confusão de teólogos. Sim, tá brincando? Sim. De um reitor de uma faculdade que tem bastante renome no meio evangélico. Aí já é demais. É verdade. Aí é demais. A igreja da Armênia é uma coisa, a igreja arminiana, não existe uma igreja arminiana, existe uma igreja remonstrante. Esse é o nome dado, né? Não é igreja arminiana. Nunca vi nenhum título assim, nunca vi nenhuma placa de igreja arminiana. E não fica dando ideia. Pode aparecer aí, né? Se bem que o cristianismo brasileiro ele é marcantemente arminiano. Não iria estranhar se eu visse isso. Mas a concepção arminiana da graça preveniente diz isso, olha, todos os homens receberam essa capacitação que resgatou, libertou o livre-arbítrio da pessoa antes contaminado. Então, todo mundo recebe isso. E agora, então, o homem pode agora, de si mesmo, tomar essa decisão e se arrepender e ter essa visão mais clara de tudo. Eu juntamente com os calvinistas e outros aí, que não são tão calvinistas, nós cremos que a graça preveniente, desculpe, pastor Jamierson, nós cremos que a graça preveniente é um mito arminiano. Desculpe falar assim, Sim. É uma invenção. Porque nós não encontramos na Escritura nada acerca disso. Aliás, o que nós vemos da Bíblia, muitas vezes, não é uma graça capacitadora. O que vemos muitas vezes é uma desgraça debilitadora. É Deus até endurecendo o coração da pessoa para que ela não aceite. Então aí entram os mistérios, como é que Deus faz isso? Aí é outra discussão, dá outro vejam só, que a gente pode brigar bastante aí, né? Como sempre. Como sempre. Mas a gente vê isso lá. Então o que acontece? Acaba havendo essa distinção entre os arminianos e os calvinistas. Note bem, uma coisa que eu quero frisar aqui, não é querendo jogar para a torcida, não. É que muita gente, às vezes, me escreve dizendo, não, vocês não estão atacando o arminianismo, vocês estão levantando questões que são, na verdade, pelagianas. Porque o pelagianismo ensina que o homem pode se converter e se arrepender sem nenhuma intromissão da graça de Deus. Nada. Só para esclarecer o telespectador, foi um bispo, né? Um monge, que dizia que o pecado original não afetou a vontade do ser humano. Sim. Né? Não afetou, ele entendia errado aquele negócio do a natureza 1 Coríntios 7, quando Paulo fala que ele queria obedecer a Deus, mas o corpo dele não queria. Então Pelágio entendeu que a vontade humana permanecia isenta dos efeitos da queda. Sim. E ele e o seu oponente foi Santo Agostinho na Igreja Antiga. Então houve esse debate, depois também não só com Pelágio, mas depois que Pelágio saiu de cena, aí continuou o debate com outro um bispo chamado Juliano de Eclano, e a situação se prolongou durante algum tempo, até que o pelagianismo, os pelagianistas foram condenados pela Igreja Católica Medieval, mas permaneceu vivo na própria Igreja Católica Medieval e permanece vivo até hoje. E de fato, muitos arminianos que escrevem para a gente, reclamando, vocês estão sendo injustos, estão dizendo que nós arminianos somos pelagianos, né? E realmente há uma razão aí, eu reconheço. Os arminianos, eles nunca disseram, arminianos, não os arminianos intuitivos, os arminianos que conhecem Armínio, que estudam Armínio, eles não afirmam que o arrependimento é meramente humano. Nenhum arminiano fala isso. O arminiano fala o seguinte, não, o arrependimento é fruto da graça preveniente. Se ele disser que o arrependimento é fruto só do ser humano, aí ele se torna pelagiano ou semi-pelagiano, que é um pouquinho diferente, outra hora eu explico melhor. Mas, na verdade, o que a gente vê, infelizmente, no Brasil, e já vi que não é o caso do pastor Jamierson, mas no Brasil que nós vemos, na verdade, são muitos pelagianos
ou semipelagianos, dizendo que são arminianos. E aí o arminianismo brasileiro acaba sendo humanista. Acaba sendo um arminianismo que exalta o homem e diminui Deus. E aí a gente tem que atacar isso aí. Sim. Não tem como ficar tranquilo, quieto, dizendo que o homem é soberano sobre a sua vontade, que o homem é senhor do seu destino. Teve um pastor aqui que veio uma vez debater comigo, pastor Alcionei, de uma igreja da Assembleia de Deus, que ele disse num programa que o homem pode tirar a caneta da mão de Deus e escrever sua própria história. Então, coisas assim chocantes que a gente vê no arminianismo atual. Né? Com todo respeito aí, pastor Alcionei, um abração para você aí. Não foi ele que mandou o senhor para o hospital, não, né? Não. Não foi esse dia. Não. Foi outro aí. Mas, assim, mas essa é a diferença, né? Mas eu insisto na questão da fonte primária ser Deus, mas não para todos, e sim para os eleitos. Aí a diferença da graça, não é graça preveniente, é graça especial. Fico feliz. O pastor Granconato adiantou boa parte da exposição, né? E está consciente da cura teológica bíblica arminiana. Isso é muito raro, pastor. Isso é muito raro. É raro até da parte de eruditos calvinistas, que em obras são desonestos intelectualmente em fazerem acusações da natureza que o irmão citou aqui mesmo. Então, essa compreensão do que pensa o arminianismo clássico ou wesleyano, fico feliz, né, de já haver essa base, né, construída, exceto pela a acusação de que a graça preveniente seja mitológica, né? Bom, você vai ter que demonstrar que não é, né? Exatamente. E então, você vai fazer isso. Isso é interessante dizer, Heber, porque também erroneamente se afirma que a principal doutrina arminiana é o livre-arbítrio, e não é. Vamos dizer, o esteio principal da teologiana é a graça preveniente. Então, se não se sustenta a graça preveniente, logo se cai toda essa estrutura. Como também, né, e também respeitosamente, se que eu poderia também chamar de mito da eleição incondicional do homem, se ela também pode ser afetada, se ela não encontra textos bíblicos, também cai toda a construção teológica calvinista. Então, as duas escolas estão sobre um terreno que cada uma julga ser sólido, né? E cabe a exposição de cada uma delas. Senhor pastor Jamierson Oliveira, perdão, por que o irmão não é calvinista? Muito bem. Como 80% dos evangélicos do mundo, né? São calvinistas? Não são calvinistas. Ah, né? bom. Eu não vou. Que veja, deu. Tomei o cuidado de dizer que 80% são arminianos. Não vou arriscar dizer, mas não são calvinistas. Isso explica muita coisa. Por quê? Mas por quê? Porque a visão calvinista do evangelho é uma visão que por exemplo, o pastor chamou de mito a graça preveniente. Se você perguntar a um calvinista, Heber, que ele mostre um único texto nas Escrituras, um único, que diga de forma clara que Jesus não veio morrer para todos os homens, ou que Jesus não quer que todos os homens sejam salvos, que Deus não quer, então toda a teologia calvinista pode ser desacreditada. Não existe? Não existe um texto que diga isso. Porque o Marcos conhece a Bíblia. Não tem problema. Ele vai fazer a tentativa disso, né? Certo. O que você encontra numa leitura da Bíblia, em princípio superficial, sem um treinamento teológico, exegético, você vai encontrar que Deus ama todos os homens, que Deus chama todos os homens ao arrependimento, que Jesus morreu por todos os homens, que Deus ama todos os homens, né? Então, a visão... Deus quer que todos se salvem. Que todos se salvem. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não chegamos... Se você não ler Calvino, você não chega à conclusão calvinista.
a conclusão calvinista, o sistema soteriológico calvinista, só é possível chegar nele depois de muitos malabarismos teológicos. O pastor Granconato, num outro programa, chamou de cambalhotas, né? Para que se chegue a essa conclusão. Porque você não vai encontrar nas Escrituras, sem esse malabarismo exegético, algo que a Bíblia diga. Por exemplo, o pastor disse que não tem base bíblica. Eu não vou, claro, necessariamente citar os mais de 50 versículos que fundamentam essa ideia de que Deus ama todos os homens, e se Ele ama, Ele propiciou então um meio de salvação. O arminianismo, como o pastor mencionou, ele é uma teologia da graça de Deus, absolutamente, que preserva tanto a soberania de Deus, pela ideia da graça preveniente, quanto o caráter de Deus, que é um caráter amoroso, um caráter longânimo, benigno, misericordioso. Então, é a leitura imediata do Evangelho, né? Por exemplo, João capítulo 1, verso 9, diz assim: a saber a luz, a verdadeira luz, vinda ao homem, ilumina a todo o homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o versículo 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens, então, né, amaram mais as trevas do que a luz. O próprio Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, Jesus falando que quando ele fosse levantado, a todos atrairia a ele. Eu estou aqui com o texto de Romanos, capítulo 2, e verso 4, que diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E aí você vai numa série de textos bíblicos, ó, aqui, 1 capítulo 4, versículo 20, 19, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ainda João 5 e... 1 João, né? Capítulo 5, capítulo 2, né? 1 João capítulo 2, que fala desse amor, né, de Deus por todos os homens, né? Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, alguém pecar, tendes junto ao Pai Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, como é que nós vemos isso? E eu tenho disponível, posso até fornecer ao telespectador, que leia todas essas passagens que apontam nessa direção. É um ponto tão fundamental das Escrituras que os próprios calvinistas, há calvinistas chamados de 4 pontos, né, que creem na expiação, não sei qual é a posição do pastor Granconato, que Jesus morreu por todos os homens, ou a expiação ilimitada. Então, essa é uma leitura das Escrituras óbvia, que você extrai do texto bíblico, e quando você vai para a exegese, principalmente se você for tentar responder, então, às objeções calvinistas, não se sustentam. Então, são razões pelas quais eu não sou calvinista. Agora vamos ouvir o calvinista. Claro. Pastor Marcos Granconato, por que o senhor não é arminiano? Eu não sou arminiano porque eu tenho uma Bíblia em casa. Essa é a primeira razão pela qual eu não sou arminiano. Ninguém que lê a Bíblia é arminiano. E tem as institutas. Tem as institutas também, já li as institutas e outros autores também. E não é certo dizer que o calvinismo é resultado das institutas. Não. Todos os reformadores, todos, do século XVI, ensinavam uma doutrina reformada, predestinação, depravação total. Antes deles, Agostinho de Hipona, no século VIII, Idade Média, o monge Gotescalco, que não é conhecido no Brasil, um grande teólogo do século VIII, Tomás de Aquino ensinava também verdades relacionadas à eleição. Os pré-reformadores, João Hus, João Wycliffe, eram
todos expoentes de doutrinas reformadas, os reformadores todos, Lutero, Zwinglio, Guilherme Farel, claro, o próprio Calvino e seus sucessores. Depois deles, o grande evangelista George Whitefield, Charles Spurgeon e outros grandes mestres da atualidade. Não é correta essa concepção. O que acontece é que o calvinismo ele foi predominante durante o período do puritanismo, no século XVII, XVIII. Aí o puritanismo começa a entrar em declínio, tanto que dizem que Spurgeon, no século XIX, é o último dos puritanos. Mas a teologia adotada pelos puritanos, como um todo, né, os fundadores da nação americana, os pais peregrinos, os teólogos holandeses, os teólogos da Suíça, eles eram todos calvinistas. O puritanismo, a marca do puritanismo é o calvinismo. O que acontece é que a partir do século XVIII começa um crescimento humanista. E nesse humanismo, o homem deixa de ocupar um lado mais secundário na visão da filosofia mundial, da filosofia como um todo, e ele passa a ser o centro da história. E, evidentemente, a teologia acompanha isso, né? E aí, então, o homem é colocado no centro de tudo. Se você conversa com um arminiano hoje, quem tem livre-arbítrio? Deus ou o homem? É o homem. A vontade de quem é soberana e permanece no final? Não é a de Deus, é a do homem. Quem decide os rumos da história, da vida e de tudo, do universo? Não é Deus, é o homem. O homem, não é o homem que ora dizendo, seja feita a tua vontade. É quem olha para o homem e diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o arminianismo reduz Deus, tira Deus do trono. O Deus criado pelo arminianismo nos seus desdobramentos, eu nem culpo Armínio, mas os desdobramentos do arminianismo. Armínio se reviraria no túmulo se conhecesse os arminianos de hoje, né? Mas o Deus criado pelos arminianos ao longo da história, nos desdobramentos todos aí dessa teologia equivocada, esse Deus não é mais o Senhor dos exércitos. Ele não é mais o rei soberano da história, que diz, que decreta, e os seus decretos funcionam e ele faz valer e a sua vontade prevalece. Não, de forma alguma. Por quê? O arminiano vai dizer, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus não quer forçar ninguém. Se você é arminiano, que está em casa, que Deus respeita o livre-arbítrio, pergunta para o profeta Jonas se Deus respeitou o livre-arbítrio dele. Porque o Deus arminiano deixou de ser esse grande general, esse grande rei que fala, não, a minha vontade é essa, e eu farei isso e ponto final, e se tornou um mordomo bem educado, um mordomo delicado, um mordomo até meio afeminado, que diz assim, olha, eu não quero ferir o seu livre-arbítrio, eu quero muito salvar você, mas você não quer, eu respeito você. Essa concepção da ação de Deus na salvação é tão absurda que se nós trouxermos isso para a nossa experiência pessoal, as pessoas vão dizer, não, isso deve ser alguma piada. Note bem, olha só o que acontece na concepção da salvação de acordo com os arminianos. Eu sei que alguém está para se matar. E eu digo para a pessoa, olha, não tome esse veneno. Eu tenho forças para tirar o veneno da mão dela, para impedir que ela se mate. Ela fala, não, mas eu quero tomar esse veneno. Aí, então, eu digo, olha, então, por respeito a você, eu não vou interferir. Eu quero muito te salvar, mas eu respeito a sua vontade. Você vai fazer o quê? Você quer tomar o veneno, você toma. A pessoa toma o veneno e morre eternamente. Agora, note bem, se eu trouxer isso para a experiência presente, e eu disser para você, Heber, que uma pessoa queria tomar veneno, e eu não impedi, podendo impedir, eu não impedi por respeito, o que você vai dizer de mim? Isso é crime. Você vai falar, pastor Marcos, você é louco. Eu falo, não, eu sou um homem justo,
bom e respeitoso. Eu respeitei a vontade dele. Mas, pastor Marcos, ele não tinha a visão correta. Pastor Marcos, esse homem estava tomando uma decisão trágica. Você podia impedir. Não, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Então, essa é a soteriologia arminiana. Um Deus que fica de braço cruzado, quer salvar todo mundo, ele quer salvar todo mundo, de acordo com os arminianos, ele quer salvar todo mundo. Não há contrapartida teológica que mostra que Deus também quer mostrar a sua ira. Existe essa contrapartida na Escritura. Deus não quer mostrar só o seu amor. A Bíblia diz que Deus quer mostrar a sua ira. Não existe esse lado. O arminianismo só fica com o lado cor-de-rosa da teologia. É a teologia da Disneylândia. É a teologia da Cinderela, né? Deus é o Papai Noel que quer salvar todo mundo. Então, aí você vai na igreja e você ouve aqueles apelos em que a pessoa fica lá apelando 20 vezes, vamos cantar pela 8ª vez, a 4ª estrofe, vem já, e as almas cansadas, né, em todos os aspectos ali, vai lá na frente alguém, porque esse acabar, não tem condição, né? Apelando porque acredita, né, que Deus quer salvar todo mundo e depende então do livre-arbítrio humano para isso aí acontecer. Essa teologia cor-de-rosa, Disneylândia, teologia do Pateta, teologia da Cinderela, isso aí não encontra respaldo na seriedade da teologia bíblica. A teologia bíblica mostra um Deus que salva, sim, e quando quer salvar, efetivamente salva. Porque atua no coração da pessoa, quebranta o coração da pessoa, abre a sua mente, faz a luz da graça raiar dentro dela e ela se curva, ela se prostra, cedo ou tarde ela tomba aos pés de Deus, como Paulo no caminho de Emaús, e diz, eu creio. Agora, muitas pessoas, ele fala, eu quero mostrar a minha ira e eu vou endurecer. Ele endurece e não salva. Ele é Deus, faz o que quer. Ele não tem que respeitar o livre-arbítrio de ninguém. Ele tem o arbítrio dele. O arbítrio dele é livre. E quando o arbítrio dele se choca com o meu arbítrio, adivinha qual prevalece? O que prevalece é o dele. Ele é Deus, o Senhor dos exércitos. Ele reina. Cale-se diante dele toda a terra. Ele faz o que ele quer. Ele administra a sua graça como bem entende. Ele quer salvar alguns, ele salva. Ele quer mostrar a sua ira em outros, ele mostra. Ele é o Senhor e eu não tenho direito de julgar as suas ações, dizendo se ele é injusto ou se ele é justo. Eu sei o que a Bíblia diz todas essas coisas que eu mencionei. E ele faz isso porque é um rei soberano, um Deus soberano, que tem um amor infindável e salva, mas que também tem uma ira infindável e a manifesta conforme ele quer. Por isso eu sou calvinista, porque eu leio a Bíblia toda, não só pedacinhos dela. Você já esteve na Disneylândia? Então, você vê que o pastor Granconato, ele é bom em cambalhotas mesmo, né? Porque todas essas bravatas, não teve um texto bíblico. Eu vou dizer já. Não teve um texto bíblico. Fique tranquilo, eu tenho muito. E aí ele citou diversos homens da história, né, que temos todo o respeito pela teologia desses homens. Está uma galeria de teólogos respeitados, né, tanto antigos, porque a ideia de predestinação começa no 4º século, com Agostinho mesmo. Antes disso, ninguém tinha esse entendimento. Opa. E vou dizer que nem Paulo tinha, e nem os escritores bíblicos. Então, você percebeu que eu disse no começo, Weber? Já ouviu falar de Irineu de Leão? Lembra que eu falei Leão no século II? que ninguém chega à conclusão do pastor Granconato sem cambalhotas e sem ler Calvino? Porque eu vou responder para ele biblicamente. João 5 e versículo 40 está escrito, contudo não queres vir a mim para terdes vida. Não queres. Agora, Corrupção a teologia total. arminiana não é essa caricatura que ele desenhou. Ele começou falando corretamente do arminianismo e agora pintou um arminianismo manco. Humanista. E ele no começo, se os irmãos estão gravando o vídeo, pode pegar o começo do programa em que ele faz uma declaração correta de que o arminianismo dá glória a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Porque esse arbítrio libertário, esse arbítrio restaurado, é obra de Deus, não é obra do homem. Não é obra do homem. Agora, as escrituras é quem diz que Deus ama todos os homens. É o calvinista que tem que dar cambalhota para negar isso. Agora, essa conclusão dessa teologia fatalista, que é a teologia calvinista, leva a declarações do tipo que ele está fazendo mesmo. E eu vou citar de outros, por exemplo, Calvino nas Institutas, volume 3, página 41, diz assim, porque ele, ou seja, Deus, não criou todos em igual condição,
mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Se você que está me ouvindo, você calvinista, você telespectador, se você já lê as Escrituras, por favor, no inbox, pelo Facebook, me dá o texto bíblico. Romanos 11. Então está aqui. Romanos 9. Ainda João Calvino, João Deus 6. não só João de 1. antemão, eu ouvi o pastor Granconato, eu pedia que ele me ouvisse agora. O pastor é conhecido por teatro, né? Não vejam só. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, estou lendo João Calvino, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então o Deus calvinista é um Deus maquiavélico, porque ele planejou pelo seu prazer, ele ordenou a queda. Olha, quem está aliado ou amarrado na teologia calvinista, chega à conclusão. Jerome Zacchius, um grande expositor calvinista, com a obra A Doutrina Absoluta da Pregação, né? Certamente, se Deus não quisesse a queda, ele poderia, sem dúvida, ter evitado, mas ele não a impediu, porquanto ele a desejou. Então, meu irmão, você é um pecador porque Deus desejou que você fosse pecador. E essa mesma é a conclusão honesta de quem está amarrado no sistema calvinista. Ele a desejou, certamente a decretou, né? Pike, A.W. Pike, que é um grande expositor, um dos maiores expositores calvinistas, claramente foi da vontade de Deus que o pecado entrasse neste mundo. Veja bem, caso contrário, não teria entrado, pois nada acontece exceto que Deus eternamente decretou. Eu queria textos bíblicos que apontassem nessa direção. Além disso, houve mais do que uma simples permissão, pois Deus só coisas que ele realiza para o seu propósito. R.C. Sproul, o bambambam dos calvinistas atualmente. Porquanto devemos concluir que Deus pré-ordenou o pecado. Em Eleitos de Deus, página 22. E aqui eu tenho aqui uma relação, tenho também essa relação do calvinismo, irmãos, pelo próprio calvinista. Não é uma interpretação, ele está fazendo uma interpretação, uma pintura do arminianismo que não corresponde à realidade. Essa segunda fala dele. Agora eu estou lendo aqui o calvinismo segundo calvinistas. Segundo calvinistas. Então, você olha para as Escrituras, você não lê isso. Você lê que Deus ama todos os homens e chama ao arrependimento. Atos 17:30, João 13:16, 2:2 e outros textos. Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o Deus que cria todas as coisas, então? Deus cria todas as coisas, ele subsidia tudo. A glória é de Deus dentro do calvinismo. Quando o Cordeiro foi morto? Entendeu? Então, quando você olha para as Escrituras, você vê Deus restaurando a criação, não Deus criando a situação para que eu fosse pecador. É totalmente o contrário. Quem fez o jardim? Vamos fazer o seguinte. Quem criou o jardim? Nós vamos para o intervalo, na volta, o pastor Granconato. Inclusive, Adão tinha livre-arbítrio. Deus sabia que eles iam cair? Sabia. Sabia porque ele fez o jardim. Pela presciência. Pela presciência ele fez o jardim. Porque ele é bom, ele permite. Nós vamos para o intervalo, nós vamos brigar no próximo bloco. Então ele é o autor do mal, igualzinho você falou. Não, solta aí, você vai ter a palavra agora. Deixa eu só falar uma coisa, o pessoal brinca com aquele negócio que eu falei de cambalhotinha, que eu brinquei aqui outro dia, né? Que é assim, os arminianos interpretam o que eu falo do mesmo jeito que eles interpretam a Bíblia. Eles distorcem as coisas. Quando eu falei sobre cambalhotinhas aqui no Vejam Só, eu não estava falando sobre piruetas hermenêuticas. Quem escutou o programa sabe disso. Eu estava falando de desdobramentos lógicos de uma doutrina. Então, aí eu usei, em vez de usar a palavra desdobramentos, eu usei a palavra cambalhota nesse sentido de desdobramento. Então, exemplo, eu creio que Jesus é Deus. Ok. Aí eu creio que Deus Pai é Deus. Tá. Qual é o desdobramento disso? Eu tenho duas pessoas divinas num só ser.
Então, são os desdobramentos teológicos de uma afirmação. Né? Então, é isso que eu quis dizer aqui. Mas teve um pessoal de um site aí, pessoal brincando, fazendo desenhinho. Até a galinha. Fazendo Atravessou brincadeira. a rua por causa das cambalhotas. Fazendo piada lá, o Gran Conato desenhou gente dando cambalhota. O pessoal é terrível. Mas isso aí faz parte do nosso... Pelo menos é divertido. É divertido, é engraçado. Né? Mas eu quero deixar claro isso. É claro que as piruetas eu deixo lá para o circo arminiano. Né? Agora, eu queria destacar o seguinte aqui. Essa questão da queda, se Deus decretou ou não a queda, mais uma vez eu quero frisar que isso aí, se o calvinista fala que Deus decretou e o arminiano fala que ele não decretou, na realidade, empatam na questão do problema. O problema continua a mesma coisa. Por quê? Porque o arminiano ele vai dizer que Deus sabia que a queda iria acontecer. Uma questão muito séria é saber o seguinte: quem colocou o futuro lá para Deus consultar? Como é que Deus sabia que ia acontecer? Quem colocou o futuro lá? Foi o destino? Então, os arminianos têm que virar budistas. Né? Talvez, é só pensar um pouquinho, né? Ninguém vai querer ser budista. Então, alguém colocou o futuro lá para Deus consultar. Quem colocou o futuro lá para Deus consultar? O destino não foi porque não somos budistas. Quem foi, então, que colocou o futuro lá? Foi o próprio Deus. Então, caímos no quê? Caímos numa presciência fundamentada num decreto. É a única opção que nos resta é essa. Agora, claro que nós não entendemos por que isso aconteceu, por que Deus fixou isso, não sabemos. De qualquer forma, o arminiano vai dizer assim, não, mas Deus permitiu. Em que isso isenta Deus? Porque, na realidade, na questão da queda, Deus não somente permitiu. Ele foi lá e fez um jardim. Ele foi lá e fez uma mulher. Ele foi lá e colocou uma árvore. Ele foi lá e fez uma proibição. Ele agiu. Tudo isso sabendo de antemão que o homem iria cair. Isso é permissão? Mas a diferença Então, é que ele permite. Isso é permissão? Ele empurrou. A diferença né? é que ele dá chance de arrependimento para todos. Que chance? Isso ele sabia muda que iria tudo. acontecer. Ele Isso sabia muda que ia tudo. acontecer. Que chance é essa? Que chance eles tinham? Ia acontecer. Nós não sabemos lidar com essa questão. Então, o arminiano, ele cria o mito aí da permissão aí, mas não resolve nada. Porque, na realidade, Deus sabia de antemão o que ia acontecer e foi lá e agiu de modo a montar o cenário para que acontecesse. O arminiano quer se livrar disso com essa ideia de permissão, mas ele não consegue se livrar disso, porque se estava na presciência de Deus, aquilo iria acontecer e Deus agiu para que acontecesse. Agora, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o arminianismo, claro, o arminianismo teve esse início, que é um início mais ortodoxo, mas ele acaba caindo nesses desdobramentos que a gente viu aí agora, dizendo que o calvinismo não tem base bíblica nenhuma, tudo mais. Armínio jamais disse isso. Armínio era calvinista. Armínio, foi, na origem é verdade. É verdade. Na Armínio era calvinista, a princípio estudou na escola calvinista, ele era um calvinista moderado. E ele era de uma igreja calvinista, igreja reformada suíça. E ele teve algumas ideias diferentes e começou a expô-las. Muitos pontos do arminianismo, Armínio jamais ensinou. Por exemplo, a negação da depravação total. Armínio jamais negou a depravação total, como os arminianos de hoje mas aí rejeitam. não são arminianos, pastor. Sim, mas não são arminianos. eu estou lidando com os arminianos modernos. Os arminianos como arminianos e negam a depravação total. Ok. Eu estou defendendo o arminianismo de hoje né? defende a perda de salvação. Armínio nunca defendeu a perda de salvação. O arminianismo moderno defende com unhas e dentes a perda de salvação. A gente vê isso aí. Agora, tem algo que eu quero mostrar aqui para vocês, para os telespectadores, acerca do perigo da teologia arminiana, onde ela vai parar em alguns aspectos. Olha o que acontece aqui. Mas o senhor não ia falar os textos bíblicos que dão base para o calvinismo? É que nós estamos no terceiro bloco. Não é que dá base ao calvinismo, que dá base a essa afirmação de que Deus quer que alguns homens se percam. Ok, eu vou dizer o seguinte aqui. A grande maioria, né? Mateus 11, 27 fala assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ele se refere aqui a um grupo específico. É aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele fala o seguinte aqui também, 13, que os que creram nasceram não da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Outro texto aqui, todo que o Pai me dá, virá a mim. Jesus disse,
Pergunta, todos vão a ele? Não. Então, nem todos são dados pelo Pai. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a pedra... Se a pessoa não for capacitada pelo Pai, ela não vai. Por que o Pai não capacita todos? Continuando. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ele disse isso porque Jesus, em João 6,65, estava olhando os seus oponentes e ele viu que um grupo ouviu e se afastou e negou e falou, não vamos crer nele. E Jesus, por causa disso, ele disse, olha, por isso eu disse a vocês, nem pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ou seja, algumas pessoas Deus concede, o Pai concede que vão até Cristo. Outras pessoas não. Romanos 11 fala que os judeus, muitos alcançaram a graça. Os demais, em Romanos 11, foram endurecidos. Romanos 9, todo mundo acha ruim quando eu menciono Romanos 9, porque Romanos 9, como eu já disse aqui, é a criptonita do arminianismo. Então, se eu puxo Romanos 9, todo mundo sai correndo. Por quê? Porque Romanos 9 é realmente a bomba atômica no sistema arminiano. Então nem quero puxar Romanos 9 aqui, que fala que Deus endurece alguns, usa de misericórdia com quem quer e usa da graça com quem quer. Aí alguém pergunta lá em Romanos 9, mas a injustiça da parte de Deus? Ele fala, não. Ele faz vasos para a ira e destinados para a destruição e faz vasos para a sua glória. Isso está lá em Romanos 9. É simples, você não precisa ler Calvino. Se você quiser ser calvinista, basta você ler... E Romanos? Leia João e Romanos, pronto, está resolvido o seu problema. Você não precisa... Mas João não fala que Deus ama todo mundo? João fala que Deus ama todo mundo. Mas sabe o que ele fala também? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo é cada pessoa? O mundo é cada indivíduo? Quando ele vier, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sai aqui fora, aqui, na Cracolândia aqui, não precisa sair, e pergunta, não, aqui dentro mesmo aqui dá. dentro então, não sei quem é crente aqui, quem está trabalhando aqui é crente, pergunta se todo mundo aqui, se cada indivíduo do mundo está convencido do pecado, da justiça e do juízo. O mundo é cada indivíduo? Ora, por favor, se a gente cair nisso, a gente cai no universalismo, que é o que está acontecendo com muitos arminianos. Muitos arminianos são universalistas. Não todos, sei que o pastor não é, mas eu sei que muitos arminianos são universalistas. Por quê? Porque interpretam o mundo em João sempre como cada pessoa que há no mundo. E aí complica, porque eu digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ninguém mais tem pecado, todos estão salvos. É o que o Ed René fez. O Ed René, num dos seus sermões, ele disse que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, então todo mundo está salvo, crendo ou não. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está atuando em cada pessoa, em cada indivíduo, em todo mundo, e isso não é verdade. Nós conversamos com os incrédulos, eles não têm nem noção de pecado, de justiça e de juízo. João fala também, o mundo jaz no maligno. Cada indivíduo do mundo jaz no maligno. O reverendo Jamierson jaz no maligno. Não. Heber jaz no maligno. Os crentes aqui jazem no maligno. O mundo não pode ser cada pessoa, meu Deus. Não pode. Quando o texto fala que Deus amou o mundo, ele está dizendo, olha, Deus amou judeus e gentios, porque a mentalidade da igreja primitiva era uma mentalidade estreita, só valorizava a salvação de judeus, a salvação era só para os judeus. Mencionei Jonas. Jonas ficou irritado quando teve que pregar em Nínive. Por quê? Porque na cabeça dele o povo salvo era só o judeu, e isso permanecia no Novo Testamento. O Novo Testamento vem e fala, olha, não, Deus ama o mundo. Não ama somente judeus, ama judeus e ama gentios, homem de todas as tribos, raças, línguas e nações. Mas isso não significa cada indivíduo. Se significar cada indivíduo, primeiro, todos estão salvos. E outra coisa, todos jazem no maligno. Onde vamos parar com essa teologia? Onde isso vai parar? Que hermenêutica é essa? Quem dá pirueta é o arminiano. Né? Tem até musiquinha para vocês, vou cantar. É que você fala que eu faço teatro? Uma pirueta, duas piruetas. Conhece a música? Não. Bravo, bravo. É isso. Eu vou cantar a música da Disney, vou cantar a música do Chico Buarque. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Isso é pirueta. É pegar um texto que fala mundo claramente num sentido limitado e atribuir a isso um sentido que João nunca nem sonhou. Weber, pode falar. Vamos ver se tem pirueta, duas, três piruetas nesses textos que eu estou lendo. É claro que nem sempre mundo na Bíblia, mundo de pessoas... não ameis o mundo. Claro que não é um mundo de gente, é um mundo sistema ante Deus que está aí. Então, isso aí é balela.
que o pastor está fazendo. Isso aí é básico da teologia, isso é escola Então dominical. acredite. Isso é escola dominical. Não acredite nisso que eu estou dizendo. Agora, para sabermos se Deus realmente amou a humanidade como um todo e proveu meios de salvação, você não precisa ler as Escrituras, não precisa pôr um óculos calvinista. Vamos ler esses textos aqui. Ó. Ou desprezas tu, você vê que eu estou sempre citando Bíblia, né? Qual que é o texto? Eu estou citando aqui Romanos 2 e 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, falando do caráter de Deus, que é uma coisa que o calvinista abre mão. E paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, a doutrina calvinista ignora a longanimidade de Deus, a benignidade que leva ao arrependimento. É a benignidade de Deus que leva ao O arrependimento. Senhor não retarda, calvinista. agora segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que alguns se percam. Você viu que o pastor ele não citou um texto falando que Deus quer que alguns homens se percam? Porque não tem mesmo, é uma construção teológica. Senão que todos venham a arrependimento. Ezequiel 33:11. Bíblia, meu irmão. Estou citando Bíblia aqui. E não estou lendo Calvino. Mas está distorcendo tudo. Ezequiel leitura vai responder esse 33, texto. Ezequiel 33:11. Não vale nada. Fala. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Claro que que Deus é esse que decreta que o ímpio seja ímpio para o fogo eterno? A Bíblia está dizendo que ele não tem prazer. Logo, Deus é muito contraditório. Se ele não tem prazer e ele vai lá e faz as coisas. Mas que o ímpio converta do seu mau caminho, meu irmão. 1 Timóteo 2 e 4. Deus quer que todos os homens, meu irmão. Sim. O calvinismo não é uma mensagem evangélica. Não é uma doutrina reformada. Doutrina reformada é um pensamento teológico alinhado aos solas da reforma, não ao calvinismo. Permita-me, eu já disse isso aqui no programa. Só em 1609. O arminianismo é uma doutrina da glória de Deus, da graça. É uma uma doutrina reformada pelo princípio dos solas. Surgiu 100 anos que a depois gente da vê, reforma. os calvinistas se apropriaram do termo reformado e coloca assim como sinônimos ambíguos Mas os isso é de termos, menos. né? Quais são as solas? Fala aí, porque o telespectador não tem obrigação de saber. Sola gratia, ou só a graça, só a fé. Nós cremos? Sola fide. Solos Christus. Ou seja... Sola Escritura. Sola Escritura. Eu estou citando o texto aqui. E Sola Deo Glória, né? A Deus toda a glória. A doutrina arminiana está alinhada. Não há uma contradição na doutrina arminiana. Claro, não estou falando de arminianos de hoje, não. Estou falando do pensamento teológico arminiano, clássico wesleyano. Então, como que não é todos os homens, 1 Timóteo 2 e 4, Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Agora, os homens amaram mais as trevas do que a luz estava disponível a todos. Atos 17, que é aí acho que também é uma criptonita do calvinismo, né? Atos 17, 4 diz, ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica, presta atenção, a todos os homens. Está falando de um grupo de eleitos, né? A todos os homens, em todas as partes que se arrependa. O arrependimento não é obra meritória, que é o tema do programa, né? Nós estamos aqui trabalhando no entorno de arrependimento, para dizer que o arrependimento é uma reação humana, uma faculdade humana, provida por Deus. Deus providenciou todos os meios da salvação. Deus é a fonte de todo bem. Então nós não negamos isso. Agora, é uma resposta humana, sim. É a parte humana. Né? É a parte humana. Até mesmo a fé é a parte humana no processo da salvação. Né? É a parte humana. Então, quando você olha as Escrituras, essa é a exposição bíblica. Vamos ver como é que o irmão Granconato reage a esses textos, por exemplo, de Ezequiel. Qual que é o grande problema da potência ordinata, a potência absoluta de Deus e a potência ordinata de Deus na teologia, né? É assim. Nem eu sei o que é isso. A potência absoluta é o poder que ele tem de fazer. Ele pode salvar todo mundo. E Deus, ele tem, existe na pessoa de Deus um amor infinito, mas existe também uma ira infinita.
Então, esse que é o problema, é nós tentarmos reduzir Deus aos nossos parâmetros. Ele tem um amor infinito? Tem um amor infinito. E isso faz com que ele não tenha prazer na morte do ímpio. Mas, por outro lado, Deus também tem uma ira infinita. A Bíblia diz, em João 3,36, que aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Mas Deus é Então, ira ou é amor, pastor? Ele é amor e Deus também tem uma ira infinita. Tem o texto lá, Deus é amor, define Deus assim. Mas existe uma ira infinita que ele demonstra também. Deus quer mostrar o quê? O seu amor e a sua ira. Qual é a solução para isso? A eleição. Há aqueles em quem ele mostra a sua ira e aqueles em quem ele mostra o seu favor. Deixa eu fazer uma Isso pergunta para o senhor. É claro em Romanos 9, em Romanos 8, isso é Perfeito. claro lá. Agora, só aquele texto que ele mencionou. Você falou, primeira de Pedro, é isso? Não lembro agora. Segunda de Pedro, você falou? Você falou um texto aí. É 2 Pedro 3,9. Segunda de Pedro Qual que é o 3,9, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, aí está um versículo deturpado, né, pelos arminianos, porque, na realidade, o apóstolo Pedro, nessa ocasião, ele estava lidando com falsos mestres, e ele sabia que esses falsos mestres estavam fazendo destruição na igreja. Né? E havia crentes ali que estavam sendo levados por desvios doutrinários. Então ele fala, olha, o Senhor não retarda a sua vinda, mas Ele está dando um tempo para a sua igreja, para que a sua igreja se prepare e ninguém seja confundido quando Ele voltar, mas que toda a sua igreja, tanto que Ele fala conosco, Ele se inclui nisso, Ele é crente, Ele fala, Ele é longo para conosco, não querendo que nenhum de nós seja arruinado, que é o sentido de apolio, o verbo destruir, presente aí nesse texto. O outro texto que você mencionou, qual que é? É o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,4. Dois- Quer Deus, né? Ah, Quer que todos os homens se isso está em que salvem versículo? e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Versículo 4? É. Leia o versículo 2. Leia o versículo 1 e 2, por favor. Só para matar uma curiosidade minha. O senhor sabe de cor, pode falar, pastor. Não, leia o 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações e graças em favor de todos os homens. Todos os homens. Aparece todos os homens no versículo 1 e aparece todos os homens no versículo 4. De acordo com o Senhor, todos os homens no versículo 4 é cada. E no versículo 1, eu tenho que orar por cada indivíduo do mundo também? Sim. É bom começar agora, então. Sim, é mas bom é começar isso que o agora, arminiano faz. Porque não vai dar tempo. Orar por cada O- indivíduo que tem no mundo. Sim. Agora note bem. Sim. Agora note A bem. minha oração Irmão, não tem sentido o que o senhor falou agora. intercessória, Orar por cada indivíduo do mundo não tem sentido. Agora Eu não vou leia o citar versículo nome, 2. pastor, Agora leia o versículo mas é 2. em favor de todos Pode os ler o homens. versículo 2? Foi um tiro no pé que o irmão Pode deu ler o agora. versículo 2? Quais são todos os homens? Leia o versículo 2. Em favor dos reis Dos e de reis, todos os que se acham investidos os que de se acham de autoridade. para que vivamos vida tranquila, Ou seja, o que ele está dizendo aí? Olha, ore por todos os homens, inclusive os nobres, Mas isso é classes de teologia arminiana. pessoas. Classes de pessoas. Não, senhor. Todos os homens Ele não é cada incluiu classe indivíduo. agora. Basta ler o versículo 1, o versículo 1 e o versículo 2 lançam luzes sobre o versículo 4. Quem faz pirueta é o Senhor, pastor. Tá bom. Basta olhar, Escritura se interpreta com Escritura. Vamos fazer Todos assim. os homens do versículo 1 é limitado problema a é que o pessoas que pastor nós não citou conhecemos. textos, né? Todos os homens do versículo 4 é a mesma. É só ler o contexto da passagem. Agora, eu queria fazer O senhor uma não coisa. ora Eu pelas queria. pessoas, pastor? Cada pessoa do mundo? Eu nem conheço. Em favor delas. Eu nem conheço cada pessoa. Em favor de todas as pessoas, então o senhor não ora? É o geral. Sim. Irmão, o senhor irmão não disse ora? cada indivíduo. Isso. O irmão Cada vê aí indivíduo do cada mundo. indivíduo. Hoje nós temos 7 e o bilhões, versículo 2, você ora O por senhor não cada ora em indivíduo. favor da Você ora por salvação cada deles? indivíduo. Eu oro. Irmão, isso não existe. Irmão, No tá calvinismo no outro não planeta, existe, mas no outro arminianismo, planeta. que é uma doutrina Deixa do eu- amor de Deus, da graça de Deus. Não, Deixa eu só fazer é a uma pergunta doutrina da pro pastor. grandeza do homem. Pastor Granconato vai responder uma pergunta minha, nós estamos chegando no eu final quero- do eu programa. quero só E destacar- depois o Jamierson a mesma pergunta. Tá. Pastor Granconato, qual seria o prejuízo para a soberania de Deus e para o entendimento que o irmão tem da soberania de Deus, se Deus tivesse deixado um decreto de que ele elegeria aqueles que respondessem com fé ao pedido do evangelho, à pregação do evangelho? Gerir essas pessoas? É a famosa Isso que- eleição baseada sei. na presciência. Assim, para o caráter dele, ele decreta o que ele quer. Deus é Deus, ele decreta o que ele bem entende. Ele não vai. Nada disso vai comprometer
o seu caráter. A diferença, o problema é que a Bíblia seria outra. A Bíblia teria esse ensino, coisa que ela não tem. Né? Não existe isso que Deus decretou, que Ele vai predestinar quem crer. Não, Ele predestina a pessoa a crer. Ele predestina aqueles que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, eles justificou. Então, existe uma sequência cronológica em Romanos 8. Aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, os que predestinou, a estes chamou, os que chamou, justificou. Então, é essa a sequência. Obrigado. Jamerson, a sua opinião sobre isso? Seria aviso para a soberania de Deus se Deus elegesse os que Ele anteviu que responderiam com fé? Absolutamente não. Porque o caráter de Deus, a natureza de Deus não é ira. A natureza de Deus, no final de todas as coisas, quando você estiver na eternidade, Heber, e estamos falando entre salvos aqui, Apocalipse 21 e 22, não é um Deus da ira que está lá. É um Deus de amor. É um Deus de compaixão. É um Deus de relacionamento, de comunhão. Essa é a natureza de Deus. Defendida por João, capítulo 1, na sua carta, diz assim: amemo-nos uns aos outros, mais uma vez citando a Bíblia, porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte do amor, não é da ira. A ira é temporária, o amor é perene, é na eternidade passada e será na eternidade futura. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Amém. Então está armada a doutrina arminiana da graça de Deus, inferno é preserva a soberania de Deus, preserva o caráter de Deus. Queria saber se o inferno é temporário. Claro. O inferno é temporário? Temporário Isso é um tema do outro debate que eu gostaria de fazer com ele. Ok. Então já dá para perceber onde Você cai o arminianismo. Não vai defender que o inferno é temporário. Cai no aniquilacionismo ou no universalismo. Poderemos ter um debate aqui. Aí vocês conhecerão minha opinião. Do Deus Papai Noel, que foi inventada pelo arminianismo. Então teremos uma segunda edição de Pastor Granconato com o Pastor Jamierson discutindo a perenidade do inferno e coisas correlatas. Mas esse programa acabou.